igreja, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês hoje e sempre. É uma alegria muito grande estar com os irmãos essa noite, poder compartilhar da palavra de Deus. O texto, novamente, que Deus traz ao meu coração para compartilhar com a igreja, é um texto que também tem falado grandemente ao meu coração. Eu pude compartilhar esse mesmo texto algumas vezes essa semana e o desejo contínuo de pregar ele nesse domingo agora para a igreja é um desejo ainda mais forte nesse momento. Eu estou usando, meus irmãos, a versão NAA e o texto é o texto que se encontra em Isaías 40. Eu irei começar a leitura do versículo 25, mas os versículos que serão pregados essa noite serão do versículo 29, 30 e 31. Então eu peço que você acompanhe a leitura aqui ou na sua Bíblia. E esse é o texto que o Senhor diz à igreja. Prestem atenção. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável, é inexplicável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Eterno Deus, os teus atributos incomunicáveis a nós, Pai, e os teus atributos comunicáveis dizem muito a respeito de quem Tu és. Estamos aqui, Pai, com o objetivo de render glória ao Teu nome, porque existimos para isso. Que o Teu povo, Pai, seja iluminado pelo Santo Espírito e que receba, Pai, entendimento da Tua palavra, meu Deus. E que ao receber entendimento da Tua palavra, o Teu povo, Pai, possa ter uma vida renovada pelo Teu Santo Espírito. E que possamos, Pai, até o dia da nossa volta, Pai, ao lar celestial, que possamos todos, Pai, viver uma vida santa diante do Senhor. Perdoa, Pai, os meus pecados, os pecados desta igreja, Pai. Nos conduza em um caminho, Pai, de santidade. Conduza o Teu povo, Pai, em um caminho diante do Senhor honesto, Pai. Ó Deus, nós te amamos, estamos aqui para te render louvor. Abençoa, Pai, esse momento, é o que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Queridos, essa semana, ontem, aqui na igreja teve uma reunião, nesse exato local aqui onde nós estamos. E em um dado momento, foi necessário que nós nos reuníssemos com uma outra pessoa, ou trios, e orássemos uns pelos outros. E aprove ao Senhor colocar no meu caminho um homem chamado Omar. Ele é presbítero na igreja do Getsemane, que é uma igreja que faz parte do nosso presbitério. E ao conversar com Omar, ele me contou que ele teve vários problemas no coração, que ele teve infartos. Só que ainda na dor,
algo que se destacou no coração daquele irmão foi o seu vigor, a sua alegria diante de tudo que ele tinha passado. Foram ali poucos minutos, mas foram minutos singelos e puros diante do Senhor, onde eu pude ver um homem que passou uma vida de sofrimentos, que viveu a maior parte da sua vida fora dos caminhos de Deus, que era entregue ao mundo, às práticas do mundo, às práticas da carne, e o Senhor transformou a vida daquele homem, e mesmo em meio às dificuldades, o Senhor deu alegria ao coração daquele homem, e aquilo me humilhou, me colocou no meu lugar, e eu falei, é o meu desejo ter a alegria desse homem, é o meu desejo ter a alegria desse homem em meio à dor, em meio aos problemas. O texto que está aqui, meus irmãos, é um belo texto, mas muitas vezes é um texto incompreendido, porque ele é lido fora do seu conjunto de ideias, que começa a partir do versículo 25 e não do versículo 29. Aqui nós temos o Senhor que pergunta, quem pode ser comparado a mim? A quem eu seria igual? No versículo 27, ele fala, por que Israel, você diz que o seu caminho está encoberto? E por que Israel, você diz que o seu direito passa despercebido por mim? Será que você não sabe e nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? O homem não correr e não ficar cansado no final, e ele andar e não ficar cansado, e ele voar alto, tão alto como uma águia, só existe porque o nosso Senhor não se cansa e não se fatiga, meus irmãos. O nosso Senhor, ele não se cansa, e isso é belo. E eu quero olhar o versículo 29 em diante com vocês, porque a primeira coisa que o versículo 29 ele diz à igreja essa noite, ele diz que Deus, ele é superabundante em força. E ele é capaz não apenas de se suster, ele é capaz também de fortalecer aquela pessoa que está cansado. Ele fortalece o cansado. E sabe a segunda coisa que esse versículo diz? Ele diz que ele multiplica as forças àquelas pessoas que não têm nenhum vigor. A pessoa que se encontra prostrada no chão, sem energia para se mover, sem nenhum vigor em si mesma. O Senhor Deus, onipotente, superabundante em poder, Ele é capaz de dar força abundante a quem não tem nenhuma força. Deus, ele não tem força apenas para suster a si mesmo, mas ele é forte o suficiente para te dar sustentação, meu irmão. Porque ele criou o mundo, ele criou todas as coisas. O início do capítulo 40 fala que o tempo de escravidão acabou, o versículo 2 diz isso. O tempo de escravidão acabou, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Senhor Deus, ela permanece para sempre, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que faz o seu poder existir para sempre, e isso é maravilhoso. Até a criatura mais fraca, ela pode ser fortalecida para poder suportar todas as pressões e para poder vencer todos os opressores. Esse é o nosso Deus. Até a nossa liberação, meus irmãos, para a morada final, a morada eterna, Deus diz que Ele vai dar força ao seu povo para continuar em pé. E sabe por quê? Porque o nosso Senhor, o Eterno, Ele não se cansa e nem se fatiga. O Criador dos confins da terra não se cansa e não se fatiga. Ele que fortalece, Ele que nos dá. O versículo 30 fala daquelas pessoas que gabam da sua força física, da sua capacidade intelectual, de pessoas que dizem,
deixa comigo porque eu me garanto. Mas aqui diz que essas pessoas sem Deus, elas são nada, elas caem. Não importa o seu vigor físico, não importa a sua idade. Se o Senhor não é por você, meu irmão, não importa, porque você não terá capacidade de ficar em pé. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam em Deus por força, para aguentar os problemas da vida, e que esperam em Deus a libertação que é dada no tempo certo, essas pessoas terão as suas forças renovadas. E sabe o que quer dizer isso? Isso significa que essas pessoas que esperam no Senhor, a cada dia, a cada nova semana, a cada novo mês, essas pessoas irão crescer cada vez mais fortes em fé, cada vez mais fortes em paciência, cada vez mais fortes em coragem para enfrentar esse mundo. É isso que esse texto está dizendo. Eu acho maravilhoso o exemplo que é dado à águia, porque a águia, ela é o animal que voa mais alto, e ele faz isso com a maior segurança possível. A águia, ela voa para o lugar mais seguro, escapando dos seus inimigos. E quando o Senhor nos faz como águias voar alto, Ele faz que nós o encontremos, porque Ele é a segurança que nós precisamos. O Senhor é a segurança que nós precisamos. E assim como a águia velha, que com as suas penas velhas, ela precisa para voar novamente, ser renovada, o Senhor, Ele renova as nossas forças. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que renova as nossas forças. Eu quero dar aqui agora o exemplo de Caleb. E eu amo a história de Caleb, não é à toa que o meu primeiro filho se chama Caleb, meus irmãos. Porque me fascina a história desse homem de Deus. Eu fico fascinado com a história dele. Foi um homem que serviu a Deus. Eu peço à igreja que abra as suas Bíblias no texto que está em Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué 14, versículo 6 em diante, diz assim: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, olha o que ele diz para Josué: Josué, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Eu amo o versículo 11. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, Josué, você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, e este Arba
foi o maior homem entre os Anaquins e a terra repousou da guerra. No versículo 10, Josué afirma que a sua vida não foi resultado das suas qualificações ou da força do seu braço, ou ainda mais uma sorte ou acaso, coisa que nós não acreditamos. Ele reconhece que o Senhor o conservou com vida, com vigor. E agora, eis-me aqui, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. O Senhor conservou Caleb com vida, assim como ele prometeu. Meus irmãos, por que que o Senhor dá vigor ao seu povo? Vocês já pensaram isso? Vocês já pensaram em Isaías 40? Por que que o Senhor dá vigor ao seu povo? Por que que o Senhor faz esse povo voar mais alto que águias, correr e não ficar cansado, e andar e não ficar exausto? Vocês conseguem pensar o porquê disso? Em primeiro lugar, Deus dá vigor ao seu povo para a sua própria glória. Não é apenas porque Ele te ama, meu irmão. Mas Ele faz isso em amor à sua própria glória. Os versículos anteriores do capítulo 40 mostram com uma clareza que Deus é aquele que não se cansa, que Deus é aquele que mantém a sua palavra para sempre. Leia o capítulo 40 todo quando você estiver em casa hoje. O Senhor, Ele se mantém pela sua própria glória, e Ele faz o seu povo ficar em pé e vencer as batalhas, porque Ele tem amor a si mesmo. E isso é importante, a igreja precisa considerar isso. Em segundo lugar, Ele nos faz feliz, Ele nos dá alegria. Deus salva o homem, dá vigor e capacidade para que ele possa cumprir os seus planos nessa terra. Nós existimos com o objetivo de glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre. E eu tenho absoluta certeza que Deus preservou Caleb com vigor aos 85 anos de idade para fazer a vontade dele no povo dele. Muitas pessoas se encontram cansadas após servirem ao Senhor na igreja por 10, 20, 30 anos. E meu irmão, eu quero dizer ao Senhor, à senhora, que se Deus preservou você com vida até hoje, é com o objetivo de o glorificar e render louvores ao seu nome. E Ele é capaz de dar vigor ao seu corpo, não importa a sua idade. Eu vejo cristãos de fato, todos os dias aqui nessa igreja, pessoas que oram ao Senhor a despeito dos cabelos brancos que elas têm. Pessoas que amam o Senhor de verdade, que entregam o seu tempo, que entregam os seus recursos, que entregam os seus corações ao Senhor, porque elas amam ao Senhor e é o Senhor que dá vigor a essas pessoas. Se você se encontra cansado, se você se encontra abatido, em primeiro lugar, meu irmão, você precisa ajoelhar e buscar o Senhor e clamar: ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que fortalece o pecador, que me fortalece, por favor, Pai, me conceda a energia para viver na Tua igreja, me conceda a Tua energia, me conceda o Teu favor, o Teu vigor para ser fiel na minha casa, para ser fiel no meu trabalho, para ser fiel onde eu estou. A fidelidade tem um preço, meu irmão. Ser fiel não vem sem um preço. E o Senhor dá força ao seu povo para que ele seja fiel. E eu acho o máximo a história de Caleb, porque Caleb com 85 anos, ele chega. Sabe aquela cidade fortificada, que tem os anaquins? Aquela cidade, se Deus me abençoar, eu com 85 anos, eu vou lá e vou guerrear e vou vencer, porque se o Senhor estiver comigo, a vitória é certa. É o Senhor que dá vigor a um homem de 85 anos, a um homem de 40 anos, a uma criança.
É o Senhor que dá vigor. Se você está aqui hoje, ainda que cansado, é o Senhor que te deu vigor, meu irmão, para entrar no carro e chegar até a casa do Senhor essa noite. Foi o Senhor que fez isso. Há um preço, mas há um preço para ser pago pela fidelidade. Eu acho esse outro ponto incrível na história de Caleb. Enquanto os outros espias, eles chegaram amedrontados e com temor do que eles tinham visto, Caleb, ele fala o que estava no seu coração, e a despeito do medo que o arrondava, ele foi fiel ao Senhor. Há um preço pela fidelidade. A esposa que é fiel, ela paga um preço. O universitário que está lá na UNB sendo cercado por ideologias contrárias à palavra do Senhor, ele paga um preço por estar lá. O pai que é fiel, que trabalha de maneira honesta, que não se corrompe, ele paga um preço. O cristão que busca conhecer a palavra de Deus, assim como ela está nas Escrituras, ele vai pagar um preço por isso. E meus irmãos, eu falo com experiência, o preço pode ser alto, a dor pode respingar nas nossas famílias, nos nossos filhos, mas não há nada melhor do que servir ao Senhor e ser fiel a Ele. Não há nada melhor. Você pode pagar o preço mais alto diante dos homens, pode ser ridicularizado, pode ser chacoteado. O preço que for para pagar, meus irmãos, diante da palavra de Deus, se vocês tiverem entendimento honesto da palavra, paguem, porque a recompensa é ótima. Deus manteve Caleb com vigor para que ele pudesse alcançar a promessa que Deus fez para ele. Deus prometeu uma terra e deu uma terra a Caleb e ao seu povo. Deus prometeu a Caleb que ele haveria de chegar ao final e ele chegou. Deus manteve Caleb em pé e Ele vai te manter em pé enquanto você for fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, praticamente, com ações, com fala. Pague o preço por essa fidelidade. Não se acovarde. Não tenha medo das consequências, porque nenhuma consequência se compara à consequência que Cristo pagou por você na cruz. Ele derramou o seu sangue por você. Das consequências, a pior foi paga por Cristo. Nenhuma consequência, nada que eu passe nesse mundo, nem que seja a morte, nada se compara ao que Cristo fez, e eu faço ao Senhor tudo que eu faço. Se eu faço alguma coisa é por gratidão, por tamanho amor, gratidão. Hoje eu falava aos jovens que a palavra charis, do grego, ela é tanto para graça quanto para gratidão. Uma pessoa que é salva pela graça, que não há merecimento na sua salvação, porque ele é um pecador imundo. E eu me refiro à igreja em geral, no mundo, todos os alcançados pelo sangue de Cristo. A pessoa que é alcançada pelo sangue de Cristo, ela sente que o Criador do universo morreu por ela. Eu estava contando aos jovens hoje cedo que eu coleciono camisas de time de futebol. E a minha primeira camisa que eu ganhei foi da minha mãe. E ela trabalhava como secretária no INCRA. E o dinheiro que ela tinha era muito pouco. E ela estava economizando para fazer um tratamento de beleza, para poder fazer alguma coisa que ela queria. E ela me viu pedindo tanto aquela camisa e ela me deu com o sacrifício de poder não ficar arrumada. E aquilo me condoeu. Porque toda vez que eu usava aquela camisa, eu não deixava ninguém encostar nela. E eu não queria sujar. Se era para jogar futebol, eu jogava com outra camisa, porque aquela não podia rasgar e nem sujar. Porque eu sabia o preço que tinha sido pago por aquela camisa. Foi a minha mãe, ela se doou para que eu pudesse ter uma alegria. Então eu sou grato à minha mãe pelo que ela fez. E eu ficava me remoendo, porque eu tentava fazer algo para a minha mãe que equiparasse o que ela fez. Mas eu não conseguia. E é maravilhoso você ver que quando o cristão ele reconhece a salvação
em Cristo Jesus, e que não é pelas suas obras, mas é pela graça de Cristo, é pelo favor de Cristo, é pela ação total de Cristo. Todo merecimento a Ele. E eu reconheço que a minha vida, eu estar de pé hoje, é porque Cristo morreu por mim, meus irmãos, há um sentimento de gratidão no meu coração. Há gratidão no meu coração. E essa gratidão me leva, sabe fazer o quê? A dar a minha vida por Cristo. Me leva a ir aos confins dessa terra para que o nome de Cristo seja conhecido. Me leva a defender a palavra com unhas e dentes. Se você foi alcançado pela palavra de Deus, você não é um crente que esquenta banco, você é um crente quente. Um crente quente. Um crente que vai à luta, que combate o bom combate, porque é o Senhor que te fortalece. Eu quero terminar esse sermão com uma música. O Manuel, semana passada, ele falou que ele não cantava os hinos do 300 para lá, né? Aí eu comecei a me policiar e pesquisar hinos de números de 300 para lá, que tinham para a gente cantar e aprender lá nas reuniões de oração. E aí nós chegamos a esse texto aqui, ó. Ceifeiros do Senhor. É o texto de hoje, de Isaías 40. Igreja, preste atenção, enquanto o Manuel se prepara, preste atenção no segundo verso. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Deixai-vos de chorar. Se onipotente é o vosso mestre, por que desanimar? Olha que verso maravilhoso. Se Deus ele é todo poderoso, se Deus ele fez o mundo, se ele fez as criaturas, se ele fez o universo, se ele fez aquele buraco negro que ninguém nunca vai chegar lá naquele lugar, se ele fez todas essas coisas, será que ele não teria força o suficiente para te tirar desse marasmo que você anda, meu irmão? Será que o Senhor não teria força o suficiente para tirar você da sua depressão, desses problemas conjugais que você está vivendo, desses problemas financeiros, dos problemas na universidade? Será que o Senhor não tem força o suficiente? Deixe de chorar. O nosso mundo de hoje em dia fala, coitado, o problema são as outras pessoas, o problema é o mundo, a sociedade. Sabe o que esse texto está falando? Eu acho massa. Está chorando? Meu irmão, deixa de chorar, porque o Senhor é poderoso e Ele pode te salvar. Eu peço à igreja que coloquem agora o hino mesmo, o slide do hino, 318. E nós vamos cantar esse hino, se você quiser ficar em pé ou sentado. Mas nós vamos cantar esse hino e cante com alegria, meu irmão. Cante com alegria. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Atenção! Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor,
crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pães e mãos avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão.